A forma que a gente respira é o reflexo da nossa mente. É um combinado de interconexões. Então, se tu queres ter uma mente mais calma, focada, relaxada, tu precisa ter uma respiração que te favoreça esse ambiente para que a tua mente possa florescer. Uma pessoa que está passando por essa ruminação ruim, esses problemas mentais, onde que ela só tá falando coisas ruins dela, como é que ela pode mudar essa vibração para algo mais feliz? A gente é luz e sombra. Você tá alimentando a sombra ou você tá alimentando a luz? Porque existe uma coisa que eu digo que é dura de falar, mas eu vou falar. Muitas vezes a gente se identifica com coisas que não são positivas para ficar numa zona de conforto. Para que a gente possa mudar essa nossa identificação, começa no mental ou começa no ambiente? Ou os dois se complementam? Você começa a se identificar com aquilo ali. Você começa a afirmar que você tem dinheiro. Que se identificam na vibração de pessoas que têm dinheiro. Logo, vai vir mais dinheiro. Cara, como é que tu quer ter uma mente organizada, com bons pensamentos, mentalmente na tua melhor performance, se quimicamente a tua respiração tá sabotando tudo isso? Se falaram para você que você é ansioso ou você é estressado, estavam mentindo para você. Mesmo que tenha sido você mesmo. Felipe, como respirar melhor nos ajuda na nossa mentalidade? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Cara, pela segunda vez tu tá aqui no podcast, Pela né, segunda vez tô aqui. Pela segunda vez. Fui o primeiro convidado. Primeiro convidado, galera. Então, olha só, muito interessante. Muito obrigado, Felipe, por ter... Cara, obrigado. Você fez o primeiro episódio, cara. Então, tenho que te agradecer. Normalmente, eu não apresento as pessoas no começo, tá? Normalmente, eu não apresento. Então, muito obrigado, Felipe. Mas é uma honra estar aqui, porque quando falou desse podcast, eu tinha certeza que ia voar, porque o trabalho de vocês sempre me inspira e eu também tenho que caminhar no meu YouTube, porque vocês são inspirações para mim. Vamos falar sobre isso. E respiração e mentalidade, elas estão totalmente conectadas. E quando a gente olha para esse aspecto de conectar a mentalidade com a respiração, é muito fácil porque a forma que a gente pensa é a respiração, a forma que a gente respira é o reflexo da nossa mente, né? Então é o que eu sempre digo assim, se uma pessoa está irritada, a respiração dela vai estar obviamente acelerada. Então, é um combinado de interconexões. Então, uma conecta com a outra. Então, se tu queres ter uma mente mais calma, focada, relaxada, que é normalmente onde acontecem as melhores ideias, os melhores insights, tu precisa ter uma respiração que te favoreça esse ambiente para que a tua mente possa florescer, possa ter mais insights e uma capacidade de conectividade ali melhor. Porque a gente, se botar isso tanto de uma forma mais filosófica, né? Onde uma conecta a outra e tem uma dança entre a outra, ou de uma forma mais científica, que se tu tem uma respiração disfuncional e respira cada vez mais rápido, ou respira pela boca, tu tá afetando o teu córtex pré-frontal, que tá fazendo que a tua capacidade de raciocínio seja reduzida. E aí, quando tu estuda isso, por exemplo, em crianças que têm capacidade reduzida no colégio, não consegue se concentrar, ou até o TDAH, que ficou muito associado a isso, às vezes é só síndrome do respirador bucal, ou seja, a respiração que tá disfuncional. Interessante. Ô, Felipe, mas assim, eu poderia dizer que, mesmo eu estudando sobre mentalidade, autoconhecimento, se eu não acabar esbarrando na respiração, como melhorar minha respiração, como respirar direito, eu não vou dar o meu 100%? Eu digo que isso é uma pergunta uma linha muito tênue. Tá? Porque assim, a respiração não é que ela vai resolver tudo, mas ela é algo que potencializa muita coisa ou barra muita coisa, tá? Então vamos ver, sei lá, botar um cientista, um gênio, né? Talvez ele não tivesse treino de respiração. E aí, como é que ele conseguia ser isso? Mas a parte mental dele era tão organizada num nível que a respiração respeitava essa parte mental. Legal, cara. Então é de cima para baixo. O que acontece é que nos dias de hoje, pode ver que a gente acaba não encontrando tantos gênios, porque o ambiente nos motiva a estar cada vez mais acelerado, cada vez com mais notificações e estímulos, e faz que nosso padrão respiratório esteja disfuncional. Logo, a consequência é que a parte mental também fique disfuncional. Então, a gente não consegue se aprofundar mais tanto como a gente conseguia antigamente. Então, pensa lá num matemático de anos atrás, provavelmente ele ficava horas e horas em cima daquilo, ou, sei lá, Einstein na teoria lá, pesquisando, tentando, mas ele não estava preocupado se ia ter like, se ele, olha, estou aqui postando a teoria da relatividade. Não existia isso. Então, o estímulo era menor e a parte focada era maior. Então, provavelmente, a mente acabava tendo, por consequência, uma respiração. A mente acabava dominando a respiração. Então, esse equilíbrio acontecia. No caso de hoje,
a mente ela já está agitada e a respiração vem respeitando isso. Então, quando tu organiza a tua respiração, tu abre a possibilidade para que tu tenha uma mente. Caramba, que legal. Que legal, que legal. Tu tá abrindo minha mente sobre respiração, porque no primeiro episódio a gente falou sobre isso, mas com outro contexto. Agora a gente tá ligando a mentalidade com respiração. Quando tu falou sobre a questão ali do poucos gênios, cara, e é verdade. Hoje em dia são poucas propagandas ou poucas notícias sobre gênios e tudo mais que tá acontecendo no mundo atual. Interessante isso. Isso é bem legal. E a gente passar até campanhas de marketing e tudo mais. Eu digo que tem um Instagram, outro que eu sigo, que é de marketing, que é raramente aquela propaganda que assim, nossa, isso foi pensado. Que normalmente é o quê? Uma bobagem que chama atenção. Um gatilho que chama atenção. Mas não é aquela coisa que eu digo que é uma obra, né? Chega a ser uma obra de tão pensada. Nossa, isso foi orquestrado para ter uma coisa com resultado final. Acho que isso falta hoje em dia. Com certeza, falta. Mas assim, ô Felipe, como é que a gente pode respirar melhor? Como é que a gente pode perceber, primeiro, perceber o erro da nossa respiração? Porque respirar melhor, ok, tem um tutorial, mas eu preciso saber como eu tô respirando, se eu tô respirando errado. Como é que eu sei que eu tô respirando errado? Eu acho que o primeiro ponto é consciência. Tá. Estar consciente que a tua respiração influencia no teu aspecto mental. E aí, quando tu tá consciente, como tu tá consciente de qualquer coisa, tu vai procurar uma solução. Tu vai procurar observar e investigar. Então, se eu vou, por exemplo, num psicoterapeuta, é porque eu tive consciência que eu tô tendo algum problema e eu preciso resolver, né? E a respiração é exatamente isso. Então, eu preciso observar como está a minha respiração e comparar a um padrão que é correto. Então, se eu respiro de uma forma rápida, esse padrão é de um estado ansioso. E se o resultado é eu não quero ficar ansioso, logo eu preciso mudar o padrão. Então, o que é um padrão de uma pessoa calma? Ah, mas eu não sei ver o padrão de uma pessoa calma. Então tá, então chega do teu trabalho, bota o teu Netflix que tu gosta, bota teu filho ali, fica relaxado. E percebe a tua respiração. Se tu perceber a tua respiração, provavelmente ela vai estar mais lenta, vai estar mais diafragmática, tu vai estar relaxado. Então, esse é um padrão de uma respiração mais calma. Então, se tu queres esse padrão por mais tempo, tu tem que educar o teu corpo a respirar desta forma por mais tempo. Cara, interessante. Então, significa que o ambiente também vai modelar completamente como nós respiramos? Porque se a pessoa está num trabalho complexo, difícil de ser feito, provavelmente a respiração dela vai estar acelerada e provavelmente ela não vai conseguir trabalhar eficiente da forma que deveria ser, por causa da respiração, basicamente isso. Porque se tu para, é exatamente isso, né? Por mais que ela consiga ainda dar conta, porque assim, eu digo que a gente tem que ser muito claro e entender as nuances da respiração, porque tem muita gente que acaba questionando. Não, mas a pessoa tem alta performance. E vive uma respiração ansiosa e tudo mais, mas dá conta, bate meta, faz tudo mais. Beleza, mas o colateral disso? Tu entende? Porque a gente, como ser humano, a primeira coisa e a base de tudo para qualquer ser humano é estamos sempre com a parte primária sobrevivência. Então, se o teu corpo diz, tem que bater meta, tem que pressão, porque eu tenho que pagar as contas de casa, tenho meus filhos, eu tenho que dar conta, não importa como, o que o corpo vai fazer? Então, respira mais rápido, vamos fazer o coração acelerar para que tu tenha mais senso de atividade, né? Uma atividade simpática, ou seja, tu seja mais ativo para tu dar conta daquilo. Agora, a parte da consequência é mais estresse. Em casa, às vezes, tu não é um bom pai, não é uma boa mãe, mas tu tá batendo meta. Mas quando a gente fala de alta performance, pelo menos esse é o meu conceito de alta performance, é quando tu consegue pegar a roda da vida e tu consegue equilibrar tudo. Porque não adianta eu ser muito bom no meu trabalho, mas eu chego em casa e eu não sou bom. Então não é alta performance. Tu quer alta performance no trabalho, mas a vida não é só sobre trabalho. Né? Então, a gente tem que entender que, ainda que as pessoas consigam bater suas metas, fazer tudo que elas têm que se propõem a fazer, se elas estiverem num estado ainda relaxado, mais ativo, que aí a gente denomina como muitas vezes estado flow, tu vai ter performance ainda melhor. Porque imagina tu lidando aqui no teu trabalho com um grau de estresse, ok, tá funcionando, mas imagina tu fazer isso com paixão, com alegria, se sentindo motivado e relaxado ao mesmo tempo porque tu tá curtindo o processo.
provavelmente você vai ter um desempenho melhor. Sim. Então, essa é a curva, onde a respiração, ela pode dar conta, né? Ok, vou dar conta, vou fazer desse jeito porque é o que tu tá me demandando, mas sempre tem uma alternativa. E o meio, ele vai te ditar isso, mas como diz Sêneca, né? A liberdade, ela vem no fato de tu conseguir fazer por ti sem depender do meio. Então, o meio não te influencia. Então, aí que tu vai escolher se tu vai respirar como o meio tá te demandando ou tu vai respirar como tu aprendeu e quer se sentir. Cara, é muito louco como a gente respira todos os dias e não percebe o quão importante ela é para o nosso dia a dia mental e da nossa capacidade de ir além. Mas aí eu quero falar sobre a questão de mentalidade. Eu vou dar um passo atrás e depois a gente volta na questão de respiração, que eu tô louco para falar sobre algumas questões bem interessantes, tipo a respiração holotrópica, Tá. que a gente vai tocar um assunto daqui a pouco, porque eu quero falar pro pessoal que chegou agora e que está conhecendo o podcast agora, que a gente está com uma meta de chegar a 100 mil inscritos até o final do ano, desse ano de 2025, ok? Então se inscreve aqui no canal, que é uma moeda de troca. Eu trago convidados incríveis, assim como o Felipe, para que eles acrescentem na sua vida, para que eles troquem uma chavezinha, sabe? Dá aquela virada de chave, na verdade, na sua cabeça. E eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desses convidados, dos assuntos que a gente vai trazer. Então é uma moeda de troca, tá bom? Se inscreve e ativa o sininho, porque a gente posta 2 vídeos aqui no canal. 2 cortes também, toda semana. Beleza? Fechou? Cara, Felipe, eu quero saber sobre a questão de mentalidade. Pra ti, o que é uma mentalidade boa? E, principalmente, como é que a gente chega nessa mentalidade boa? É estudando? E a mentalidade boa tá ligada ao autoconhecimento também, acredito sim, que sim. Uhum. Como é que funciona ela pra ti? A parte da mentalidade é o quanto a gente consegue dominar a nossa parte mental. Eu acho que a boa mentalidade... Porque se a gente colocar uma parte que a gente vai até falar de respiração holotrópica em breve, Sim. mas nessa parte um pouco mais elevada, existe a consciência e existe a mente. E existe uma frase que diz que a mente mente constantemente. Então, sempre existe algo maior do que a mente, porque tu não é a mente, né? Então a gente entra numa coisa mais profunda. Mas o ponto que a gente tem essa mente, e a gente precisa dominar essa mente, né? E aí, quem é que domina essa mente? A consciência, né? Então, acho que uma boa mentalidade é aquele que consegue acessar a consciência para que domine a mentalidade. E aí, uma boa mentalidade é onde essa consciência está, e tem um livro que fala que... me fugiu o nome, mas depois a gente pega o nome, mas é com disciplina, né? Sobre disciplina, de Ray Holiday. Tá. Acho que disciplina é tudo, se não me engano no livro. Mas... que a parte da disciplina que uma deles fala, porque a gente fala muito de disciplina, de tomar água, de treinar, de fazer determinadas tarefas, mas existe uma disciplina mental. E a disciplina mental é você botar informações do que você quer ter na sua mente. Então, se eu quero ter uma mente positiva, logo só poderá entrar na minha mente coisas que são positivas. Então, o que não é positivo, eu descarto, certo? Então, quando entra alguma coisa que não é positiva, o que eu tenho que fazer? Pela tua disciplina, já que eu quero alguma coisa sempre positiva, é lidar com aquilo ali e deixar passar. Então, eu não tenho que poluir a minha mente com pensamentos negativos e coisas que saiam do meu objetivo, que é a minha disciplina. E aí, se a gente bota numa parte mais física, que às vezes fica mais fácil de entender, se eu quero ter um corpo mais saudável, o que eu preciso? Comer saudável. Então, se o chocolate aparece, o que eu faço? Eu descarto o chocolate. E na mente é a mesma coisa. Então, eu botei determinadas coisas que para mim é ter uma mentalidade positiva, uma mentalidade boa. Então, eu sou positivo, eu vibro de uma forma que eu sou vitorioso, que eu consiga inspirar as pessoas. E ok, tudo que entra contrário disso, eu descarto. Ou lido com aquilo, que às vezes são coisas mais profundas, mas eu descarto. Porque eu preciso manter a minha disciplina também mental. Tá, legal. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Porque assim, ó, se a pessoa, ela quer só ter uma disciplina mental, como tu falou, e ela gostaria de ter só coisas boas na cabeça dela. Mas somos seres vivos aqui, estamos andando na sociedade e daqui a pouco vai vir uma notícia horrível e a pessoa vai ser impactada com aquilo. Ou até mesmo, normalmente, as pessoas estão ruminando
informações, mensagens, sentimentos, toda hora, toda hora. Como é que essa pessoa comum, ela pode realmente descartar isso? Porque parece simples quando a gente fala, veio a informação e tu descarta. Ok, beleza, descartei, mas como? Como de fato? Ela escreve no papel, ela faz meditação, o que ela tem que fazer para descartar essas informações ruins da cabeça dela? E aí que a gente... Tu tem toda a razão, de fato, assim, né? Falando parece ótimo, né? Entra e descarta, né? Mas o ponto é que, quando a gente vai para um aspecto mental, parece mais difícil. Mas quando tu liga isso a um aspecto físico e depois compara com o mental, ele fica mais fácil. Desta forma, tá? Vou dar um exemplo físico para que a gente consiga fazer de uma forma mental. Se você quer emagrecer, o que você vai fazer? Se eu quero emagrecer, né? Bom, primeira coisa, eu vou estudar sobre, tá? Sobre estudar. Segundo, eu vou modelar o meu ambiente. Essa daí vai ser uma das principais coisas também que eu vou fazer. Acredito que seja isso. Isso. Ok. Então, eu estudei como fazer isso, eu modelei meu ambiente, vou ter estratégias, vou ter planejamento, vou ter metas e vou caminhar para isso. No aspecto mental, é nada mais, nada menos do que isso. Então, se eu quero ter uma mente mais positiva, quais são as pessoas que eu estou me relacionando? Quais são os ambientes que eu estou indo? Qual o tipo de conteúdo que eu estou consumindo? Eu estou consumindo qualquer coisa no Instagram ou eu estou vendo podcast senso comum? Sim. Eu escolho. E aí a minha disciplina no fazer, mas também na disciplina do mental. Porque que tipo de livros eu estou vendo? Que influenciadores eu estou seguindo? Então, tudo isso entra dentro disso. E aí, quando vier alguma coisa que seja negativa, eu tenho recursos para entender. Porque pensa assim, ó. Imagina que tu tem um guarda-roupa organizado. Se eu jogar alguma coisa ali dentro, ele vai ficar destoante, certo? Porque tá tudo organizado e tem uma coisa jogada. Agora, se eu tenho um guarda-roupa meio organizado, meio desorganizado, se eu jogar mais uma coisa desorganizada, fica mais difícil de tu perceber. Fica mais difícil de tu pegar, vou retirar este item aqui. Então, quanto mais tu cria ambientes, estratégias para que tu mantenha organizada o teu pensamento, mais fácil vai ser descartar tudo aquilo que não combina. E aí, a gente pode avaliar, por exemplo, seja por vibração, seja por ressonância. Então, o que não está na mesma vibração, na mesma ressonância, tende a não ficar. Por isso que canais dizem, né, as pessoas que gostam de relacionamentos, que é, os opostos se atraem, né? Mas tem uma frase que disse que só os semelhantes permanecem. Boa. Porque não sustenta. E o que sustenta uma mente positiva é tudo aquilo naquela linha que esteja em harmonia. Então, não tem como eu sei que é difícil para muita gente, mas é a verdade, não tem como tu ter um amigo que gosta de beber, gosta de balada, e tu gosta de ir pra academia e ficar em casa. Não vai sustentar. Por um tempo tu pode se enganar mentalmente, porque tu não tá mantendo a tua disciplina, que, não, ele é um cara legal. Claro, tem outros fatores emocionais. Sim. Mas uma hora acontece o inevitável. Ou rompe, ou tu tá bebendo com ele. O exemplo arrasta, né? E o exemplo que é mais fácil ser feito é aquele que já está na nossa mente. Então, se o cara tá querendo implementar essa nova academia, é mais fácil ele voltar porque ele já conhece. Sim. Só que aí que tá o Felipe. Para que a gente consiga fazer as outras coisas, a gente precisa de uma recompensa lá no final. Pô, fui na academia. Ok, minha recompensa é ver o músculo crescendo, mas ao mesmo tempo pode ser algo externo. Por exemplo, externo com certeza vai ser um músculo, mas outra coisa, tá? Por exemplo, um chocolatinho, vamos supor, tá? Foi na academia 6 vezes na semana. Pô, legal, vou me recompensar para que eu consiga fazer isso novamente lá na semana seguinte. Tem pessoas que não precisam de recompensa, tá? Mas tem pessoas que precisam ver a recompensa chegando para que ela consiga novamente fazer aquilo. Como que a gente tem uma recompensa quando a gente trata da nossa cabeça, cara? Porque assim, ó, ok, eu tô pegando as informações que eu não tô gostando, tô descartando. Tá, mas qual vai ser essa minha recompensa? Porque essa recompensa é lá na frente, é muito tempo na frente. Tá, então eu posso usar também de um chocolatinho? Cara, eu não sei se isso cabe. Será que a recompensa não seria através de um sentimento bom? Entende? Como é que a gente pode trazer essa recompensa para alguém que, primeiro, é muito fragilizado nas ideias, tem dificuldade para implementar novas formas de pensar? Como é que ela consegue trazer isso? Porque, novamente, recompensa facilita com que a pessoa continue fazendo o que tem que ser feito. Mas na nossa cabeça fica mais complicado. O que tu acha disso? É que o ponto é que todo mundo precisa de uma recompensa. Tá. Seja física, seja emocional, seja mental. Todo mundo precisa de uma recompensa e a gente é movido por recompensa.
O ponto é que, se a gente botar a pessoa que quer um chocolatinho, tá bom, se o chocolatinho é importante pra ela. Por exemplo, se eu for 6 vezes na semana treinar, eu não preciso de um chocolate, porque o chocolate não é algo que me gera recompensa. Porque eu não gosto de doce. Porém, o fato de eu estar num movimento onde eu cumprir a minha meta de 6 vezes por semana, me deixa feliz, porque eu cumpri o que eu falei. É uma recompensa emocional. Eu me sentir, e quando a gente fala de disciplina mental, conseguir fazer todas as minhas atividades, mudei de ambiente, comecei a ver um progresso, a minha mente está mais calma. Não fico mais tanto agitado. Comecei a me sentir mais confiante. Comecei a sonhar mais que eu posso estar fazendo um podcast com uma mente organizada, porque eu também tenho coisas para falar. Recompensa. Então, a recompensa está muito ligada ao que é interessante para mim. Então, quando tu começa nesse processo de limpar a tua mente e, eu digo até botar o impulso que já está dentro de ti, porque todo mundo tem um sentido de progressão. Pode estar perdido, sem direção, mas dentro de ti existe um impulso de coisas que tu gosta e gostaria de fazer. E às vezes o fato de tu começar a limpar isso, começa a aparecer realmente o que tu gosta e o que te motiva. E isso vai fazer um caminho para que tu consiga ter clareza. Porque a clareza ela só começa quando a gente começa a limpar. Sim. Porque, e assim, eu digo, eu não sou um super-humano, mas toda vez que eu consumo um pouco mais de rede social, eu sinto que a minha mente fica um pouco mais lenta. Eu sinto que a minha capacidade de produção de foco fica um pouco mais lenta. Sou ser humano como todo mundo. Só que o ponto que vai diferenciando as pessoas é o quanto tu volta para que tu consiga lidar com isso, limpar e avançar. Porque os pensamentos negativos vão chegar. Porque entre os medos, entre os traumas, entre tudo que deve, eu digo, ser tratado numa psicoterapia. Porque tu vai ter que lidar com isso. Porque tem pensamentos que eu te falei alguma coisa, tu não gostou, tu não se identificou com isso, passou e pronto. Mas tem coisas que pode pegar numa ferida tua. E aí tu vai ter que olhar lá dentro, porque aquilo ali pode ficar mais tempo. Mas quando tu tá consciente onde tá tudo limpo e tem uma mancha que tu não consegue tirar, e aí tu vai lá e tenta tirar, ela não sai, aí tu tenta outro produto e não sai, o que tu vai fazer? Se tu é consciente e tu quer um ambiente limpo, vai achar um produto que resolva aquela mancha. Vai ir atrás, né, de resolver. Exatamente, não vai ficar com aquela mancha ali pronto. Então esse processo, ele vai se interligando e as recompensas vão vindo ao longo desse processo. Cara, gostei dessa resposta. Sabe por quê? Porque assim, pra pessoa perceber essa... Eu vou chover numa olhada do que tu já falou, tá? Mas é que eu vou completar um pouquinho mais. Pra que ela tenha essa recompensa, ela precisa de autopercepção disso. Porque na maioria das vezes, tá, ok, tô melhorando a minha mentalidade, só que a pessoa, ela não percebe isso, ela não metrifica, ela não começa a estimular a cabeça dela falando, ok, eu consegui completar isso, eu consegui completar aquilo, eu consegui parar de pensar, eu parei de ruminar. Sabe aquelas ruminação que fica na nossa cabeça diariamente? Ela parou com isso, então ela começa a ter clareza e ela começa a ter mais consciência dos próprio pensamento, no caso, né? Só que assim, tu falou sobre a questão de vibração e ressonância. Ressonância? Ressonância. Parece um nome estranho. Mas enfim, o que seria isso pra ti? Vibração e ressonância. Entra na questão de mentalidade? Ou a gente já está falando de algo mais, sei lá, mentalista? Mais metafísico? Metafísica, isso. Não, na verdade tem muito a ver com a mente. Tá. Eu acho que, além de ser, claro, né, parece metafísico, mas vibração é uma coisa da própria física, né? As coisas têm uma vibração, o rádio tem uma vibração, né? Então é uma coisa que é simples de entender, uma vibração. E aí, tem graus de vibração através do teu sentimento, que... Vou ser honesto que eu não sei qual é a escala, mas existe uma escala de... de um triângulo lá, né? Sei, que é a escala das emoções. Sim. E cada emoção tem uma vibração, né? Então, o que acontece aqui? Depende o que tu pensa, que é um pensamento, gera um sentimento, sentimento gera um resultado. Psicologia. Então, o teu pensamento, a tua mente, vai fazer que tu gere uma emoção. Se a tua mente vibra em coisas baixas, com vibração baixa, e o que é uma vibração baixa? Que aí na escala de emoção seria raiva, ódio,
tudo, né? Então tu vê política e tu já fica brabo porque o Bolsonaro, porque o Lula aí, e o país, não sei o quê. O que vai acontecer com a tua vibração? E essa vibração vai atrair coisas dessa vibração. Porque a gente atrai, por ressonância, tudo que tá aquilo ali. Então tu pensa assim, ó. Nossa, minha vida não vai pra frente. Tá dando tudo errado. E aí eu vivo falando de política. Tô falando o quê? Que meu país é ruim, que tá toda hora roubado. Por mais que eu sei que tem todos os problemas, tá? Sim. Sendo bem honesto. Mas eu estou vibrando aquilo ali. Estou falando toda hora que é aquilo ali. O que a vibração vai dizer? Vai fazer? Entendi, você tá nessa vibração, vou mandar coisas dessa vibração. Que daí se a gente entrar em outro ponto, podia ser até viés de crença. Isso. Né? Então, mas botando só em vibração, é tudo ali. Agora, por mais que tenha todos os problemas políticos e econômicos, as coisas acontecem pra mim. Eu tenho sorte. Eu tenho oportunidades. Eu tô numa cidade que me favorece. E aí, o que acontece? A tua vibração vai lá pra otimismo, vitória. E aí, tu vai começar o quê? Atrair coisas dessa vibração. Ô, Felipe, sabe o que é engraçado que esses dias eu tava me pegando, pensando? É que assim, a pessoa ela tem a liberdade de escolher achar algo dela. E ela vai lá e acha algo ruim dela. E fica naquela, novamente, ruminação. Por exemplo, poxa, eu sou incapaz. Porra, a pessoa tem a liberdade, cara. Ninguém tá te travando ali, ó, falando, não, tu não pode pensar que tu é capaz. E a pessoa fica ali naquilo. Claro que temos algumas barreiras aqui, como a própria psicopatologia, vai que a pessoa tá depressiva, com certeza isso daí vai ter um desfuncionamento ali na capacidade mental da pessoa, com certeza. Não estamos falando disso. Estamos falando de uma pessoa comum, onde que ela está com essas ruminações ruins. Ela tem isso. Ela tem a liberdade de escolha. De escolher, pô, sou uma pessoa feliz. Sou uma pessoa incrível. Tá certo que vai parecer que tá mentindo pra si? Ok, parece mesmo. Mas daqui a pouco, cara, tu vai começar a enxergar coisas novas, coisas verdadeiras que realmente acontecem pra ti. Mas quando a pessoa tá nessa vibração negativa, ela só vai achar coisa ruim na vida dela. É que nem quando a gente vai comprar um carro. Comprar um HB20, por exemplo. Cara, tu só começa a ver HB20. Só começa a ver isso. É a mesma coisa com sentimento ruim. Se tu fica só naquele sentimento ruim sobre ti, sobre tua vida, tu só vai achar isso. Aí quando tu começa a mentir pra si mesmo, falando, pô, sou uma pessoa legal, sou uma pessoa incrível, tu começa a achar. Tu começa a achar algo interessante em ti. Só que aí que tá. Eu quero falar sobre essa troca, tá, ô Felipe? Como é que uma pessoa que está passando por isso, está passando por essa ruminação ruim, eu vou trocar essa ruminação, tô falando tanto isso daqui que já tá me incomodando. Que é o seguinte, esses problemas mentais, onde que ela só tá falando coisas ruins dela, como é que ela pode mudar essa vibração para algo mais feliz? Ela tem que consumir algo? É o ambiente dela? O que é? Esse ponto de mentir, né? Eu fui num treinamento do Paulo Vieira, é um coach, e ele falou uma coisa interessante, né? Que ele criou, que é minta até parecer verdade. Existe isso, né? É, sim. E ele fala, treine até parecer verdade. Bem diferente, com certeza. É diferente. E isso pra mim, porque as palavras têm muita força. E o que tu comunica é o que tu tá treinando. E aí eu digo assim, esse processo da mente é praticamente o mesmo processo da respiração. Se tu treinar para ter uma respiração mais tranquila, que te deixa num estado mais de flow, mais focado, vai fazer que você fique, porque você tá treinando. Se você treinar para que tenha afirmações que tu se identifique com coisas positivas, as coisas positivas vão chegar. Então, se tu se identifica como vitorioso, a tendência, você vai treinando, até que você vire vitorioso. Seja no que for. Corajoso, uma pessoa feliz, uma pessoa que não tem rancor, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que deixa as coisas que não são importantes ir. Aí tá. Treine até que você se torne. E eu acho que isso é muito interessante, porque a mente é treinável. Então, isso linka muito. E a gente tem que fazer coisas que façam a gente treinar a mente. E aí, pode fazer algumas coisas, né? Uma é, tu pode escrever todo dia o que tu quer ser. E aí, tu vai treinar. Todo dia tu vai dizer, sou isso, sou aquilo, sou aquilo. Identificar coisas que tu foi vitorioso. Hoje cheguei, sou uma pessoa que sou atrasada. Hoje cheguei no horário. Vitória? E comemore a sua vitória. Identifique isso como uma vitória. Porque tu tem que ter olhar para as coisas boas que tu és. Porque a gente é luz e sombra, óbvio.
Mas você está alimentando a sombra ou você está alimentando a luz? Porque existe uma coisa que eu digo que é dura de falar, mas eu vou falar. Que é, muitas vezes a gente se identifica com coisas que não são positivas para ficar numa zona de conforto. Forte, hein? Forte essa frase. Porque é muito mais fácil falar que eu não consigo do que tentar. Porque quando a gente tenta, a gente tem que lidar com uma coisa chamada possível fracasso. Uhum. E aí existe um livro que diz que existe 3 pontos. Eu tenho medo de ser rejeitado publicamente, os medos do ser humano. Confusão mental. E um outro é... que me fugiu o nome. Mas a gente tem... basicamente, a gente tem esse medo de ser rejeitado. A gente tem medo de falhar. E a falha nos dói. Que é o sentimento de perda. Que o sentimento de perda é maior, mais forte do que o sentimento positivo. Se eu te falar que tu é bonito, tu vai falar, legal. Mas se eu te falar que a tua camiseta é de tal forma que não é positivo, talvez amanhã tu esteja lembrando, não posso usar essa camiseta, porque me falaram. Boa. Ou tu vai... Porque bem provável, tu não vai sair de casa falando, não, vou bem porque o Felipe falou ontem que eu tava bonito. Então, o negativo, ele é mais forte. Então, o medo, a forma de tentar, tu acaba caindo nessa tríade. E essa tríade vai fazer o quê? Que eu não quero me arriscar. E aí, o fato é dizer que eu não consigo, é mais fácil de eu tentar. Porque o ponto é que dizem que a gente não aprendeu a ter amor pela falha. Porque é a falha que faz a gente crescer. Tu só aprende através da falha. Então, quando tu veio a primeira vez aqui, a gente estava no primeiro podcast, tu tinha medo de falhar. Sim, com certeza. certeza. Talvez em algum ponto tu falou, aqui poderia ter sido melhor, né? Ou dei um deslize, ou não foi exatamente como eu queria. No segundo tu fez melhor, no terceiro tu fez melhor, quarto e hoje tu tá cada vez melhor do que tu tá fazendo. Ok, as falhas constroem para que tu possa ser melhor. E aí é como tu encara isso. E aí pode ser para as pequenas coisas, pode ser para as grandes coisas. Legal. Eu quero falar sobre a identidade. Que a gente tava tocando ali no assunto antes de começar o podcast. Tu falou sobre algumas questões que a gente acaba se identificando com até alguns tipos de psicopatologia, como a própria ansiedade, exatamente. Só que a gente não é aquilo. E eu gostaria que tu falasse sobre isso, porque a gente vai entrar num caminho espinhoso, onde que muita gente vai falar, não, esse cara aí tá maluco. Não vou aceitar isso porque tá doendo em mim, a sombra, Carl Jung. Mas falo, por que as pessoas se identificam tanto com problemas e elas gostam de estar lá? E esse é o grande ponto, tá? E eu vou dar uma notícia pra você. Eu vou olhar diretamente porque assim, se falaram pra você que você é ansioso ou você é estressado, estavam mentindo pra você, mesmo que tenha sido você mesmo. Porque o ponto é que ninguém é estressado e ninguém é ansioso, porque quem é o tempo todo, né? Eu digo assim, então vou botar um exemplo, um sábio, ele é um sábio, ele não vai voltar a ser burro, porque ele é. Ele conquistou aquilo ali, ele vai ser aquilo ali permanentemente. E aí é que eu falo, se você é ansioso, diz que é ansioso, você deveria estar ansioso o tempo todo. Não, mas Felipe, mas eu me sinto ansioso o tempo todo. Então eu sou ansioso. Mas às vezes você tá ali comendo alguma coisa que você gosta, vendo um Netflix e você se sente relaxado. Então você não está ansioso naquele momento. Então, se você não está ansioso naquele momento, você já não é ansioso. Você está com um estado quase permanente de ansiedade. E aqui que é o grande chave que eu estava te dizendo. É que tu fica tanto tempo num estado de ansiedade, onde o teu corpo fala que tu tá ansioso, tua respiração fala que tu é ansioso, teus pensamentos falam que tu é ansioso, que você se identifica com aquilo ali e acredita que é. E isso serve para todas as outras coisas. Vai falar do TDAH, hein? Tenho quase certeza que vai. Não, eu digo, eu digo, quando você diz que você não é corajoso, que você é um medroso, que você é um fracassado, é que eu digo assim, é só a identificação, você não é, você está numa parte que poderia ser o fracassado. Porque eu digo assim, se alguém, e isso é muito fácil, porque você diz, eu sou pobre, beleza, te dei R$1 milhão agora, tu é pobre? De dinheiro, a gente tá falando só de dinheiro. Não, porque tu tem com R$1 milhão, R$1 milhão de pobre não tem R$1 milhão. Então, se você é pobre, com R$1 milhão você deveria estar pobre. Mas agora você está rico. Está rico. E aí é o grande ponto. Então, você não é pobre. Você pode estar pobre. Mas se você está, quer dizer que existe uma possibilidade de mudar o estado. Então, não é uma sentença.
sou pobre, vou ser pobre eternamente. Se você continuar pensando que é pobre, será. Se você continuar a pensar e se identificando que é ansioso, será o tempo todo. Porque você está praticamente se sentenciando. Eu sou ansioso, vou ser ansioso até o resto da minha vida. Agora, quando você desidentifica isso, entende que é só um estado de ansiedade, o que você faz? O que eu posso fazer para mudar esse estado? Qual o estado que eu quero? Um estado onde eu tenha calma. Quais são os fatores que geram a calma? Um ambiente mais tranquilo. Às vezes eu sei que... E assim, eu sei que parece fácil falando, mas eu sei que tem vários coisas que circundam isso, como o ambiente familiar. Às vezes é difícil, mas ok, se o meu ambiente familiar eu não consigo moldar, talvez eu tenha que achar uma forma de sair desse ambiente familiar. Ah, mas eu não consigo. Bom, aí tu vai ter que querer e achar meios disso, porque todo estado é alterável. E aí, tudo que tu quer, que lembra do processo de identificação, a pessoa, não estou feliz, não sou feliz. Ok, ser feliz, tu vai ter que escolher. Então, eu começo a treinar dizendo que eu sou feliz. Começo a buscar as coisas que me deixam feliz. Estado. Sou ansioso, começa a procurar estados que alteram essa ansiedade. Por isso que eu falo muito de respiração. Porque a tua parte física está comunicando que tu está ansioso. Se tu alterar e treinar até se tornar uma pessoa que tenha um padrão respiratório de uma pessoa mais calma e equilibrada, você vai ficar mais tempo no estado calmo. Ah, não vou ter mais ansiedade? Sim, vai ter ansiedade para sempre, porque a ansiedade vai existir. Ela é inerente ao ser humano. Mas tu começa a ter poder de escolha. Como você quer se sentir. E é aquilo que a gente tá falando. Estou me sentindo depressivo. Tá. Mas tu pode mudar. Agora, se tu começar a falar, eu sou depressivo, é bem provável que você vai ficar nesse estado. Agora, se você começa a falar, sou vitorioso, sou uma pessoa positiva, sou uma pessoa que tem energia, sou uma pessoa que gosta de fazer, e tu começa a treinar isso todo dia, é bem provável que a tua depressão vai começar a sair. Porque chegou uma hora que não tem como. Cara, Felipe, aí que tá. A gente tá tratando de uma pessoa que tá depressiva. Ok. Cara, muita gente que também não é depressiva vai olhar pra isso, vai ouvir isso que tu falou e vai falar, cara, tá maluco. Tá maluco? Como é que uma pessoa que tá depressiva vai começar a falar que é vitorioso e vai começar a mudar de vida? Aí que tá, eu não quero falar sobre essa pessoa que tá depressiva e tudo mais, e que, cara, ela pode jogar esse jogo aí, com certeza. Vai que funciona, né? E vai funcionar, com certeza. Psicologia tá aí pra explicar isso daí perfeitamente. Isso daqui não é nem metafísica, cara. Não. É mentalidade de fato. Só que aí eu quero ajudar essa pessoa também que tá cética. Tá? Que tá cética. Como é que ela olha pra tudo isso que tu falou agora sobre parar de se identificar? Principalmente, uma pessoa que tá depressiva, ela pode melhorar. Como é que tu coloca na cabeça de alguém que é cético nessas questões? Ou tu não ligaria pra isso? Não, acho que todas as pessoas... É que assim, todos nós seres humanos temos a possibilidade de evoluir. A pessoa que é cética, ela tem que primeiro entender se ela quer mudar. Ou se ela quer ficar numa posição de vítima. Porque dizem alguns estudos que a vítima não tem o que fazer. Então, se a pessoa quer ficar numa posição de vítima, dizendo que não dá, que o mundo vai contra ela, ok, respeito, é o destino dela. Agora, se é uma pessoa que quer, aí ela tem possibilidade. Esse é o primeiro ponto. Porque a zona de conforto é a vítima, que é vítima de todo mundo, não tem o que fazer, de fato. Porque ela já escolheu aquilo ali. É que ela tem um ganho também. Exatamente. Né? Ela tem um ganho. E ela tá por aquele ganho e ela se conformou com aquele ganho. Agora, tem pessoas que não querem ficar na posição de vítima e digam, ok, quero uma vida melhor, então eu vou caminhar para isso. E aí, pessoas que têm depressão, que é real, precisam de algo chamado ajuda. Sim. Porque sozinho é muito difícil. É assim, fazer exercício, eu sou vitorioso, eu posso mais, eu posso vencer, tudo isso, ela pode fazer, mas às vezes a depressão e a força que carrega, e esses padrões são tanto que carregam ela para a negatividade, que ela não tem força para empurrar tudo isso. E às vezes ela empurra um pouco e vem aquela avalanche e leva ela. Então é difícil. E aí o que ela precisa? De ajuda. Então, porque eu tenho certeza, se tu pegar uma pessoa depressiva e bota ela dentro de um ambiente positivo, ela não consegue fazer todo mundo ficar depressivo. Ela vai começar a ficar positiva. Porque todo mundo fala, ela vai falar, não, mas a minha vida e tal, todo mundo, não, vamos, não sei o quê. Chega uma hora que o cérebro começa a entender
Eu posso sair dali? Ela vai tentar sair. Não, não posso. Tem que ficar naquele ambiente. Vai mudar. Porque ela tem um ecossistema que auxilia ela. Então é muito difícil, claro, que tu tem um ambiente que é pesado, vai ficar mais difícil. Então tu tem que achar outros ambientes que te favoreçam isso. E como diz até biblicamente, né? Me diga com quem andas que eu direi quem és. Vibração. Sim. Então, se eu sou depressivo e andar com pessoas depressivas, logo vou ficar depressivo. Ô, Felipe, aí que tal? Ó, eu quero te fazer essa pergunta que eu até anotei aqui. Para que a gente possa mudar essa nossa identificação, começa no mental ou começa no ambiente? Ou os dois se complementam? Eu acho que começa na mente. Eu diria mais do que na mente, na consciência. Tá. Eu estar consciente do que eu quero. Quero. Porque quando tu decide... eu vou corrigir, tá? Não é querer, é decidir. Boa. Porque quem quer um monte de coisa. Todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ficar saudável, todo mundo quer ser lindo, maravilhoso, bem-sucedido. Beleza. A pessoa que decide, ela tá disposta a passar pelo que é necessário para se tornar aquilo que ela quer. Pelo objetivo dela. Então, quando a pessoa decide, começa aqui, na parte que a gente diria mental, decido. Então tá, então a partir disso eu vou começar a criar coisas que me levam a isso. Porque assim, sendo realista, né, tem muita gente escutando, é que, ok, quero ser bem-sucedido financeiramente, quero ficar rico. Logo, se eu preciso de um ambiente, eu preciso andar com quem tem dinheiro. Mas não tem dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou andar com quem tem dinheiro? Porque a galera tá num restaurante caro, mas não tem dinheiro pra ir num restaurante caro. Beleza. De que forma eu posso me aproximar das pessoas que têm dinheiro? Lendo livro de pessoas que têm dinheiro? Sim. Lendo em, sei lá, palestras que tem mesmo que tu seja lá no meio lá de todo mundo lá, mas tu tá vendo uma pessoa que tem dinheiro. Vendo comportamentos de pessoas que têm dinheiro. E aí o que acontece? Você começa a se identificar com aquilo ali. Você começa a afirmar que você tem dinheiro. Você começa a afirmar que tem pensamentos que... tu tem pensamentos e comportamentos que se identificam na vibração de pessoas que têm dinheiro. Logo, vai vir mais dinheiro. E logo, você vai estar andando com pessoas que têm dinheiro. É uma escadinha, né? Exatamente. Porque o grande problema de nós, seres humanos, eu me boto junto nessa, é que muitas vezes a gente é invadido pelo pensamento que tá muito longe. Não vai dar. Claro, se tu botar muito, muito longe, não vai dar. Agora, se tu botar um passo, depois o outro, depois o outro, depois o outro, tu vai ver que não tá, às vezes, nem tão longe. Com certeza. Ô, Felipe, assim, ó, na questão de respiração, quero voltar um pouquinho, mas junto com isso. Porque tudo isso que tu falou agora é o próprio autoconhecimento, se conhecer, não é? Então, assim, existem algumas técnicas na respiração, até mesmo na meditação, onde que podemos acelerar esse autoconhecimento? Sim. Isso é muito interessante, né? E isso que a gente acaba fazendo muito no Nox Hack, porque no Nox Hack a gente vem trabalhando agora muita mentalidade, de tudo que a gente fala, de desidentificar, achando que é estressado, que é ansioso, só que a gente tem um fator chamado respiração, que é a base de tudo, né? Porque tu só vai conseguir ter pensamentos e uma mentalidade mais positiva e fazer isso que eu tô te dizendo, nos tempos de hoje, né? Quando tu tem uma respiração mais funcional. Porque o que acontece é que a gente entrou num processo de humanidade que a gente foi acelerando, que a nossa respiração começou a acelerar. E ela acaba jogando contra a gente. Porque ela toda hora tá dizendo que tu tá ansioso. Que tu tá num estado estressado, acelerado. E isso, biologicamente, acaba afetando tua capacidade de raciocínio. Então, para que a gente consiga ter essa parte de mentalidade e organização de pensamentos, a gente precisa tirar essa parte que nos puxa para trás, que é uma respiração disfuncional. Porque tem um negócio que a gente falou muito em outros podcasts, mas é a tolerância ao CO2. Lembra das apneias e tudo mais? O que acontece é que se tu tem baixa tolerância ao CO2, né? Então, quimicamente, tu tá disfuncional, simplesmente isso. E depois eu vou falar um teste rápido para tu saber se tu tá ou não tá. Legal. E isso aumenta a excitabilidade cerebral. Ou seja, por tu ter baixa tolerância ao CO2, teu cérebro ele fica cada vez mais ativo. Disfuncionalmente. Então ele fica agitado. E a tua capacidade de oxigenação do cérebro também é reduzida.
E eu digo, cara, como é que tu quer ter uma mente organizada, com bons pensamentos, mentalmente na tua melhor performance, se quimicamente a tua respiração tá sabotando tudo isso? E eu digo, tem várias coisas que tu vai ter que lidar na tua vida. Por isso que todo mundo deveria fazer psicoterapia. Porque a gente tem muitas emoções, muitas camadas, muitas coisas que a gente tem que lidar. Mas como é que tu vai lidar isso de uma forma clara, para que tu consiga analisar teus próprios pensamentos, se tem alguém te puxando para trás? Alguém te perturbando? Fica muito mais difícil. O processo fica muito mais longo. E eu digo, todo psicoterapeuta, psicólogo, terapeuta, deveria aprender a como fazer treinos de respiração. Porque eu falo, e isso é uma coisa que eu digo que é meio forte, mas técnica de respiração não serve para praticamente nada, se tu não tem uma base de respiração. É só remédio. Por quê? Tu fica ansioso, faz a técnica. Fica ansioso, faz a técnica. É a mesma coisa, fica ansioso, toma um remédio. Só mudou. É melhor que o remédio, né? Claro. Mas tu não tá resolvendo o problema. Tu não tá indo com a tua base. Tu só tá tendo uma parte para tu continuar na tua sobrevivência. Agora, a técnica de respiração vai funcionar quando tu tem uma base bem feita. Ela vai potencializar para tu entrar em outros estados, para que tu consiga analisar e observar mais a tua mente. Que seria a meditação, por exemplo. Um processo de observação. Porque eu falo assim, para que tu entre num processo de meditação, que seria apenas a observação da mente, tirando essa parte mais de elevação, seria observação da minha mente. Estou como observador, vejo meus pensamentos, né? Tem muito, né? Vejo o pensamento, deixo ele passar. Estou só observando. Para que tu saia dessa parte de observar, que é desidentificar. Eu não estou identificado, eu estou observando. É a mesma coisa olhar minha ansiedade. Eu não estou identificado, eu estou olhando. Existe uma ansiedade. É diferente, que é a parte seria da meditação. Para que tu consiga fazer isso, se tu parar lá quieto e tentar meditar, tentando meditar, não vai dar. Porque tu vai estar identificado, vai passar um pensamento do boleto, tu vai junto com o boleto. Agora, quando tu tem uma base respiratória correta, esse processo ele começa a ser possível. Porque imagina assim, eu paro para fazer um processo de observação da minha mente para saber porque eu tenho meus medos, porque eu não tô conseguindo realizar tal coisa. E aí, eu tô com minha respiração disfuncional. Eu tô tentando meditar respirando rápido. Tá falando pro teu corpo que tu tá estressado. O que ele vai te trazer? Problema? Qual é a possibilidade de tu chegar a alguma conclusão que a tua mente tem alguma coisa para ser observada? Nenhuma. Não existe isso. Por quê? Porque tu tá num sistema primário que é estresse, problema, resolve problema. Agora, e aí tu não consegue se desidentificar? Agora, quando tu tem um padrão respiratório correto, a tua mente naturalmente começa a acalmar, porque tu tá dizendo pra ela que tu tá calma. Porque biologicamente ela vai fazer um scan. E ela vai fazer o scan e ela vai assim, não, a respiração lá e o coração tá batendo devagar. A mente vai falar o quê? Então tá tudo bem. A mente tá tudo bem? Então tá, então agora é a hora da gente começar a observar a nossa mente pra ver o que tem, porque tá tudo bem. Porque o que acontece é que as pessoas estão tentando observar a mente em guerra. E não dá. Vamos ver sobre a economia do país em guerra. Vamos ver a guerra? Resolve a guerra. Depois a gente vê como é que a gente vai expandir. Mas primeiro é a guerra. Não faz sentido. Simplesmente isso. Cara, que massa. E eu quero saber sobre o teste que tu falou do CO2 ali. Como é que funciona? O teste do CO2 é um teste bem fácil, tá? Ele é feito tanto pela Oxy Advantage, na Oxyhack e na Buteco. São as escolas, né? A Oxyhack que é a minha escola. Que é um teste de pausa, controle de pausa. Que é o seguinte, tu vai inspirar, expirar e prender a respiração. Pode botar o nariz, né? E aí tu vai contar. Só que é um teste de percepção. É até a tua primeira vontade e estímulo para respirar, né? Então, prendi quando eu vi que engoli uma saliva, deu algum movimento diafragmático, algum desconforto, eu largo. Como é que eu vou saber se eu errei no teste? Porque isso é muito importante. Se eu largar minha respiração e puxar muito ar. Então, quer dizer que eu passei do ponto. Então, o interessante é inspirar, expirar, prender. Quando tu achar que é o primeiro estímulo, tu larga, mas quando tu largar, tu tem que voltar respirando tranquilamente. E aí, se tu tem menos de 20 segundos, é bem provável que tu esteja sofrendo muito por causa da tua respiração. Tá, o ideal seria 40 segundos. 40 segundos, assim, parado sem conseguir respirar? E quando tu largar, tranquilamente. E como é que a gente consegue resolver isso daí?
treinos de respiração. Aí tem várias técnicas, então. Tem várias técnicas. Dentro da OxyHack, a gente tem protocolos para fazer isso de uma forma estruturada. Mas eu sempre passo o primeiro exercício, 2 exercícios que você pode fazer. Vocês podem fazer, tá? Exercícios que vão funcionar, servem para qualquer pessoa. E claro que na OxyHack a gente faz para performance também, então tem um pouco mais de estresse. Mas para esse grau primário, só para organizar a tua química cerebral, tu pode fazer um exercício que vai ajudar a relaxar, que é inspira, expira, prende 5 segundos ou 10 segundos. 5 a 10 segundos, dependendo da pessoa. Se o teu teste deu muito baixo, né? 10 segundos, faz 5 segundos. Então, inspira, expira, prende 5 segundos. Solta, relaxa um pouquinho, repete. E vai fazendo isso durante o dia. Vai se sentir muito mais relaxado. Tua respiração vai ficar muito mais controlada. E aos poucos você vai aumentando essa tolerância. Você vai ver que os 10, quando for fazer o teste, que 15 segundos é tranquilo. 20 segundos é mais tranquilo. 30 segundos é mais tranquilo. Então, esse aumento está aumentando a tua tolerância ao CO2, que vai fazer que o seu cérebro não fica hiperativo sem necessidade. Que massa, cara. Deixa eu me consultar contigo rapidinho. Tá. Esses últimos dias, cara, e faz um tempo já, mas esses últimos dias tá um pouquinho mais. Que assim, eu preciso fazer isso, ó. Cara, parece que tem um ar, alguma coisa aqui que eu preciso inspirar muito forte e soltar. Cara, e aí eu fico pensando, será que isso é ansiedade? Será que tem alguma coisa no meu pulmão? O que seria isso? Tu tem ideia? Provavelmente a tua respiração... Tu se sente ansioso? Depende do que eu estou fazendo. Tá, mas existe um grau de ansiedade. Se identifica... Pouco. Hoje em dia não é tanto. Tá. A não ser que eu esteja acelerado. Acelerado. Tá. Não é um medo, mas acelerado. Isso, exatamente. Tá, exatamente, tá. O que acontece, é bem provável, é que tu tá com uma respiração curta. Tô. Isso eu sei que eu tô. E pode ser até que diga uma respiração congelada. Não tem praticamente movimento. A tua respiração, ela parece mais congelada, assim. Uma respiração curtinha praticamente não tem movimento. Quase meio. Sim. E aí, quando respira um pouco mais em cima aqui. O que acontece é que essa respiração, ela fica muito curta. E o teu diafragma, ele praticamente não movimenta. E o que acontece é que os alvéolos, que é a parte mais baixa, como tu respira curto, ele não chega no final. Tá. E os alvéolos, para não colapsar, tu precisa... e soltar. E aí vira 2 coisas. Uma é uma medida para que tu relaxe, porque essa respiração tá te deixando tenso. Então, quando tu... dá uma relaxada. Dá uma relaxada. E os teus alvéolos abrem. Tamo vivo de novo. Chegou o ar aqui pra gente tá fazendo nosso trabalho. Então, uma medida compensatória, tanto de... biologicamente, onde o teu alvéolo, para não colapsar, ele acaba fazendo isso, e tanto de relaxamento, que tá mostrando que tu tá com estresse. E aí tu precisa compensar para relaxar o teu sistema. Tá, legal. E aí eu resolvo isso percebendo a minha respiração ou até mesmo algum tipo de exercício? Exercício. É que assim, percebendo a respiração vai facilitar. Tá. É que eu digo assim, o melhor mentor é a própria pessoa onde tá olhando a tua respiração. Tu tá consciente da tua respiração. E aí sempre tem a regra. Se você tá respirando curto, respira mais longo. Se tá respirando rápido, respira mais lento. Se tá respirando torácico, respirar mais diafragmático. É sempre diafragma, então, que eu tenho que respirar. Porque essa parte mais diafragmática. Aí tu pode fazer exercício, que é chegar em casa, eu digo, de manhã e de noite, cara, bota um livrinho, bota a tua mão, dá uma pressionada, inspira empurrando a mão. Ou deita de barriga pra baixo, às vezes tá com um gatinho, deixa de barriga pra baixo e inspira contra o chão. Tá. Conta lá 3, 4 segundos, aumentando. E aí, esse padrão vai ficando natural. 2 semanas fica natural. E aí tu já vai começar, tu vai ver que a tua respiração ela já fica mais baixa. E aí tu não precisa compensar. Que legal. Tá, e outra coisa também, que é a parte fisiológica da pessoa. Eu sou uma pessoa que tenta controlar muito a questão fisiológica da ansiedade. A minha parte da ansiedade fica na mão, porque eu controlo a do pé, que fica balançando, que a maioria das pessoas tem. Eu controlei bastante esse a ponto de raramente eu estar fazendo isso. Só que aí a minha ansiedade fica aqui na mão. Então, quando eu percebo essa minha ansiedade fisiológica nas mãos ou no pé, é importante que eu faça o quê? Eu mantenha isso, posso ficar fazendo ali, ou eu tento respirar e tratar isso na minha respiração? Aí que tá, né? A respiração, se tu não quer fazer isso, tu vai precisar respirar. Sim. Porque o que acontece? É simplesmente um jogo. Teu cérebro tá estressado, ele precisa compensar de alguma forma. Como é que ele compensa? Assim me deixa mais relaxado. Tá. Se for assim, me deixa mais relaxado, eu vou fazer isso. Se eu respirar mais consciente, me deixa mais relaxado. Logo, eu não preciso fazer isso. Tá, legal. Tá? E aí, o ponto que eu digo que fazer o exercício respiratório, e aí tem as 2 partes, como aquele de fazer respirações, porque aquilo ali quimicamente tira o impulso de respirar rápido. Tu entende? E aqui é a parte que tu manda o comando pra dizer que tá tudo bem.
Então, quando tu treina aquilo ali, essa tua necessidade vai ficar menor, porque o teu cérebro tá fazendo isso para compensar o estresse. O teu estresse é menor, eu não preciso. Legal. Agora eu já tô respirando já. E aí, treinando. Eu digo que esse é extremamente importante, mas se fosse entre esse e o de pausas de respiração, esse seria talvez até mais importante. Porque o que acontece? Tu respira rápido por causa do impulso, que é o teu cérebro dizendo, respira rápido, respira rápido. E aí, é essa parte da baixa tolerância que faz que tu respire rápido. E aí vira um impulso assim. Tu vem para um podcast, que vai gerar um desconforto normal, como eu também tenho quando a gente vai fazer qualquer tipo de coisa, certo? E aí acontece, minha tolerância é baixa. Então, qualquer desconforto, ela sobe. Porque eu penso mais, gero mais oxigênio e sobe meu CO2. O receptor vai olhar e falar, opa, tá muito alto, acelera a respiração para jogar para fora. Só que se eu acelero a minha respiração, eu fico mais agitado. E se eu ficar mais agitado, eu vou provavelmente pensar mais. E vai me gerar estado de ansiedade. E o estado de ansiedade tem como consequência eu tentar regular. Porque deve vir aquela que, opa, passamos, agora a gente tá muito estressado, ansioso. O que a gente precisa? Agora precisa ficar mais relaxado. Como é que eu relaxo? Mexendo as minhas mãos. Que legal. Ô, Felipe, eu quero falar sobre a respiração holotrópica. Tá. Mas, o que eu vou fazer na real? Eu quero que tu dê uma pincelada. Tá. Porque vamos te trazer novamente aqui no podcast para falar sobre isso e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Lembrando, pessoal, se vocês estão assistindo esse vídeo mais de 50 minutos, significa que tu tá gostando do conteúdo. E se você não é inscrito, considere se inscrever, cara. Eu tenho certeza que tu tá gostando, você não estaria assistindo até agora. Então clica aí para se inscrever e ativa o sininho. Beleza? Fechou? Felipe, o que é a respiração holotrópica? Tu não precisa entrar a fundo, tá? Mas é que tem algumas coisas muito, até mística, cara. Tem. Então eu quero saber disso. O que é? A respiração holotrópica foi criada por Stanislav. E ela diz por ele que é entrar no estado alterado de consciência. E esse estado alterado de consciência diz que cada pessoa tem um mestre interior. E que tu acessa esse mestre interior e que ele te traz a necessidade que tu precisa. E vira um processo de cura, né? E aí o que acontece é que quando para a respiração holotrópica criada realmente pelo Stanislav, tem muitas coisas que a gente diria que é até meio loucura. E aí por isso que fica meio místico, né? Tá. Tem gente que... Tem relatos de livros que as pessoas passam se falar... uivar, andar como lobo, querer tirar roupa, enfim, tem várias coisas que acontecem nesse processo da própria mente, porque são conteúdos internos. Então, o que acontece é que essa técnica surgiu através de um estudo tanto do Stanislav quanto da esposa dele. A esposa dele era da yoga. E o Stanislav era... Eu acho que ele era médico químico. E ele participou do projeto do LSD. Sim. Lembra? Com certeza. Então, nesse projeto do LSD, que depois foi feito lobby e acabaram acabando com isso, ele conseguiu identificar estados alterados de consciência com o LSD. E a pergunta dele era, como é que eu acesso isso de forma natural? Que massa. E aí, o que acontece é que quando tu começa a hiperventilar, então respirar rápido e pesado, né? Então, isso funcionalmente é errado, mas para uma técnica terapêutica gerenciada, com pessoas que entendem de forma segura, tem efeitos terapêuticos, né? Ele começou a identificar que se a pessoa hiperventilasse muito, ela entrava num estado alterado de consciência. Porque racionalmente seria o seguinte, lembra quando eu te falei que a pessoa que respira rápido pensa pior? Por quê? O cérebro está menos oxigenado. Só que se tu respira muito rápido, tu começa a perder funções no teu cérebro, no teu corpo. Porque o corpo começa a falar assim, estamos em muito pânico. Então, se eu respiro devagar, mais rapidinho aqui, o corpo já começa a entender que eu tô em pânico. Imagina numa forma pesada. Ele fala, a gente vai morrer. Então, o corpo começa a falar, vamos desligar os botõezinhos aqui do que não é importante agora. Sim, só manter o que é importante. Só o que é importante. Capacidade de raciocínio. Desliga. Não precisa fazer cálculo matemática, nada agora. Vai desligando. Então, a tua parte do teu pensamento desliga. Cara, que massa. Por isso que o breathwork ficou tão interessante, que as pessoas falavam, não consigo meditar. E aí o breathwork, pum. Por quê? Porque a mente silencia. Porque se eu hiperventilo, meu cérebro desliga. E aí eu entro nesse estado alterado de consciência que é minhas emoções.
E aí, por um lado, é uma coisa muito interessante, porque tem pessoas que mentalmente são muito resistentes. Então, quando eu hiperventilo, eu tiro a barreira. E tu fica mais suscetível a receber. Cara, que assunto legal pro nosso próximo episódio. Porque isso daí eu já tô querendo, ô Felipe, vamos já alinhar isso daí, tá? Pra gente fazer esse próximo episódio sobre essa questão de... E tu tem uns relatos, não tem? Que tu já conseguiu fazer meditação ou foi através da respiração que tu tem uns relatos assim? Os dois. Os dois? E são coisas diferentes. São acessos diferentes. Mas a OxyHack, trabalhar com respiração, foi por causa da respiração lateral. Legal. E aí eu quero falar sobre como tu pode ajudar as pessoas. Tu tem a tua escola chamada OxyHack, tu tem outras coisas também. Como é que funciona e o que tu faz para as pessoas? Hoje a gente trabalha no OxyHack tanto a parte de respiração funcional e performance. Então, pessoas que querem simplesmente melhorar a sua capacidade respiratória, a funcionalidade, né? Então, tem desvio de septo, vive com o nariz congestionado, tem respiração bucal, então, ou simplesmente está sofrendo com ansiedade, estresse na parte funcional da respiração, a gente organiza tudo isso através da escola do OxyHack e também para a parte de performance, para quem quer correr melhor, pedalar melhor, fazer qualquer esporte num nível maior. E aí, com a parte de mentalidade que agora está chegando no OxyHack Academy, que a gente está lançando. Legal. Onde vai poder ter acesso a todos esses tipos de conteúdo, todos os tipos de protocolo, onde vai conseguir evoluir tanto com a parte respiratória, que a gente está falando aqui, que é a base, então tu respira de uma forma consciente, e aí mais todos os tipos de assuntos que vão fortalecer que tem uma mentalidade. E além disso, é uma comunidade, porque lembra que a gente falou que é um ecossistema. Então pessoas indo para o mesmo lugar, querendo ter uma respiração cada vez mais funcional, com uma mentalidade mais positiva e vencedora, então todo mundo se junta e aquilo ali potencializa. Ah, que legal. E aí tu também dá algumas instruções sobre isso no teu Instagram? Como é que é? No meu Instagram, no Instagram da OxyHack Brasil, a gente tá lançando ali todo tipo de informações do lançamento da OxyHack Academy, que tá começando, e como participar. E aí também, quem quiser também pode ser através de mentorias individuais, né? Então, o OxyHack Academy é onde é um grupo, né? Seria em grupo, tem mentorias em grupo e é um processo ali que todo mundo vai evoluindo. Mas tem pessoas que têm, às vezes, uma demanda mais específica, às vezes crianças que é um pouco mais sensível e não consegue fazer algo que é em forma geral, né? Aí tem as mentorias individuais, que é só entrar em contato comigo e a gente faz o processo de mentoria. Legal. E eu ainda vou te cobrar sobre o teu canal, tá? E breve lançando o canal no YouTube. Anota aí que dia é hoje. Hoje é dia 28. 28 do 10, meu comprometimento público que sairá o canal do OxyHack, porém com um único porém. Que é curtir e seguir aqui o canal do Senso com certeza. E vai estar na descrição do vídeo quando tu lançar. Quando tu lançar, eu atualizo esse episódio com o teu link aqui na descrição do vídeo pro pessoal conhecer. Pode ser? Tá combinado. Fechou, então. Obrigado. Ô, Felipe, olha só. Agora eu quero te fazer uma pergunta rapidinho assim, que é a questão de qual é o maior erro que tu vê dos teus alunos ou das pessoas que tu conhece na questão de respiração e que elas poderiam fazer. Aí, eu sei que a gente já tocou no assunto de várias questões aqui, mas eu queria algo que não é óbvio. O principal erro é não dar valor. Não dar valor para a respiração. Para o que é simples. Tá, ok. O devido valor para o que é simples. Porque a respiração, ela influencia o teu físico, o teu mental, o teu emocional e o teu espiritual. Só que ela é automática. Então, tu resolve um pouco, para. E aí, o grande ponto é essa disciplina. E eu acho que esse é o grande erro de muitos dos meus alunos. E de maioria das pessoas que tem consciência. Porque tem gente que não tem nem consciência. Então, o principal erro é não ter consciência. Agora, você assistiu o podcast, você tem consciência. Então, seria disciplina e procurar uma forma de melhorar isso. Porque a respiração, ela é a base. E ela é silenciosa. É como o estresse. Ele é silencioso, mas está te impactando. Então, se você vai fazendo isso e vai dando valor para as pequenas coisas, então tem muito a ver com dar valor para as pequenas coisas e as coisas simples. Então, tem muito parte de mental também. Tu vai ter grandes resultados. Porque eu tenho mentorados que são disciplinados. Que surfam nos gigantes. Porque eles sabem que a respiração é importante, porque quando tomar o caldo lá, ela vai precisar da respiração. Mas ela conseguiu ver o valor em todos os outros aspectos, que é uma pessoa que se relaciona melhor, uma pessoa que tem mais calma, consegue ter mais decisão. Então ela consegue entender isso de todas as formas. Então acho que o grande ponto é saber dar valor para as coisas simples.
Uma é a respiração e a outra eu deixo para tu pensar, ou qualquer outra pessoa que esteja escutando pensar, porque pode ter certeza que tem muitas coisas simples dentro de casa que a gente às vezes não dá valor. Legal. Ô, Felipe, e como é que as pessoas podem te encontrar? Instagram, Oxhack Brasil. Ali é o principal canal e breve o YouTube. Tá, e o teu pessoal tá tranquilo, ou só o Oxhack? Ou o Oxhack é O o teu Oxhack pessoal? Brasil é o meu pessoal, tô tudo ali. Ah, tá. Eu pensei que o teu era outro nome. Não, Não? meu Oxhack Brasil, tô tudo ali, Ah, tá, somos eu, cara da empresa. Legal. Fechou, Felipe. Muito obrigado pelo episódio, foi incrível, cara. E lembrando, pessoal, eu já fiz um episódio com o Felipe, foi o nosso primeiro. Eu fico muito feliz de estar trazendo tudo de novo aqui pro episódio, porque, cara, tu foi o cara que abriu aqui o podcast. Tá? Eu pensei, que honra, hein? pô, eu preciso de alguém que eu já tenho pelo menos um pouco de intimidade. Como a gente já tinha conversado um pouquinho, cara, eu te trouxe, saca? Porque eu tinha certeza que a gente iria fazer um bom podcast. E esse daqui também tá sendo ótimo. Então, obrigado. Muito obrigado, eu agradeço a honra, a oportunidade. Quero estar aqui várias e várias vezes. Vai vir. E espero que tenha contribuído. Espero que as pessoas que tenham escutado realmente tenham virado a chave, tenham agregado valor. Porque quando a gente vai mudando essa forma de pensar e de respirar, acho que as coisas vão abrindo e vão acontecendo para todas as pessoas. Aí, perfeito. Obrigado, Felipe. Tamo junto. Obrigado. Até mais. Aí. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal pra gente chegar logo a 100 mil inscritos até o final do ano. Tenho certeza que a gente vai conseguir, porque, como eu falei, é uma moeda de troca. Eu trago convidados incríveis aqui para que virem uma chave na sua cabeça e que agreguem valor na sua vida, tá bom? E também o meu Instagram, pessoal, vai estar aqui na descrição do vídeo. O Instagram do Felipe também vai estar aqui. Canal de cortes também. E também, se você vem passando por alguma dificuldade, algum problema relacionado a qualquer âmbito social da sua vida, comenta aqui nos comentários que possivelmente eu possa trazer um convidado que possa te ajudar nessa tua dúvida, ok? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau.